Olá, hoje vamos fazer uma análise bem a fundo de um material fascinante, o capítulo 13 do livro de Oséias. Olá, e para isso a gente tem em mãos três comentários diferentes, né? Um do pastor Heber Tou-Charmy, outro da Rosana Barros e uma compilação que inclui o comentário bíblico adventista. Exato. E o que chama a atenção logo de cara nesse capítulo é o contraste. É, assim, uma montanha-russa emocional. Totalmente. De um lado, uma descrição pesadíssima da fúria divina, com as imagens de violência quase gráfica. E do outro, no meio de tudo isso, surge uma promessa de redenção que é de arrepiar. Pois é. Então, a nossa missão aqui é tentar entender isso, ok? Vamos desvendar isso. Como é que um texto consegue abrigar ao mesmo tempo um julgamento tão severo e uma esperança tão radical? De onde vem essa tensão? Olha, essa tensão é o coração do capítulo, sabe? E ela não surge assim do nada. Para a gente conseguir entender a fúria, primeiro a gente tem que entender a dor que está por trás dela. A causa, né? Exato. O comentário do Heber Tou-Charmy, por exemplo, ele ressalta uma coisa fundamental. O Deus que é retratado ali não é uma entidade distante, fria. Calculista. Isso, pelo contrário, ele sente. A ira toda que é descrita é, na verdade, uma reação a uma traição muito profunda. É a dor de um relacionamento que foi quebrado. E essa traição, pelo que os materiais indicam, tem um nome bem claro: idolatria. Uhum. Mas não era algo superficial, tipo ter uma estátua num canto da casa, né? Parece que era algo bem mais estrutural. Muito mais. Era a base da identidade nacional deles na época. O comentário selecionado vai bem na raiz do problema, lá na fundação do Reino do Norte, com o rei Jeroboão I. Certo. Uma religião estatal alternativa. E aqui o Yoshitaka Kobayashi, citado nos comentários, aponta 3 pecados que foram o alicerce dessa ruptura. E quais foram esses pecados? Bom, primeiro, o mais famoso. Ele construiu 2 bezerros de ouro e disse para o povo: estes são os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Nossa, uma afronta direta. E uma distorção completa da história deles. Completa. Segundo, ele expulsou os levitas, que eram a tribo sacerdotal designada por Deus, e colocou num lugar qualquer um que quisesse ser sacerdote. Ou seja, ele desmontou a estrutura religiosa legítima. Entendi. E terceiro, ele criou do nada um novo feriado religioso. Uma festa que não tinha nenhuma base na tradição ou na ordem divina. Certo. Então não foi um deslize, foi um projeto de poder. Uma decisão política para cortar os laços com a adoração verdadeira e manter o controle sobre o povo. Exatamente. Foi uma traição contínua, que foi sendo passada de geração em geração. E que só piorava, pelo visto. E que só piorava. Essa é uma ideia que aparece tanto no texto da Rosana Barros quanto nos outros comentários. Eles usam a expressão de que o povo pecava mais e mais. Uma espiral, então. A Rosana Barros descreve exatamente assim, como uma espiral descendente. A cada passo que eles davam para longe de Deus, mais fundo eles iam nesse sistema que eles mesmos criaram. E aqui é onde fica realmente interessante, porque tem um ponto que parece totalmente contraintuitivo. Qual seria? A gente tende a pensar que as pessoas se afastam da fé nos momentos de crise, de dificuldade, de desespero. Mas o que os comentários mostram aqui é que o grande gatilho para o afastamento de Israel foi justamente o contrário. Foi o sucesso. Foi a abundância. A abundância. Como isso é possível? Esse é o grande paradoxo da natureza humana. E Oséias expõe isso de forma brutal. Os comentários descrevem um ciclo muito claro. Deus provia para o povo. Dava pastos, alimento, segurança. Certo. O povo se fartava, como diz o texto. E essa fartura, em vez de gerar gratidão, gerava orgulho. O coração deles se ensoberbecia. E o orgulho levava ao esquecimento. Eles simplesmente esqueciam quem era a fonte de toda aquela prosperidade. É quase como se a bênção se tornasse uma distração, uma armadilha. Exato. O comentário selecionado usa uma analogia que eu achei muito marcante. Compare Israel a um boi de trabalho. Um boi. Sim, enquanto ele está no campo, arando, ele é útil. Cumpre o seu propósito. Mas se você o solta num pasto muito farto, com a melhor grama, ele se torna teimoso, rebelde, incontrolável. Entendi. Sim. A prosperidade alimentou a rebeldia. Isso. O comentário bíblico adventista fala de um fechamento do coração.
A fartura os tornou autossuficientes, sabe? E na autossuficiência não há espaço para Deus. Com esse cenário todo de traição deliberada, de esquecimento movido a orgulho, a linguagem do julgamento que vem a seguir começa a fazer mais sentido. É uma resposta proporcional à profundidade da ofensa. Sem dúvida. E as imagens que o profeta usa são muito, muito poderosas. Fortíssimas. E elas vêm em duas ondas, digamos assim. A primeira onda de imagens fala sobre transitoriedade, sobre como aquela nação que se achava tão sólida era, na verdade, frágil. Certo. Os comentários destacam 4 metáforas. Israel seria como a nuvem da manhã ou o orvalho da madrugada. Que são bonitos, mas desaparecem com o primeiro sol. Exatamente. Ou como a palha que o vento leva da eira e a fumaça que sai pela chaminé. São imagens de algo que parece existir, mas não tem substância. Está se desfazendo no ar. Uau! É a imagem da insignificância. Toda a glória e orgulho deles se resumindo a... fumaça. E depois dessa primeira onda, a linguagem escala de uma forma assustadora. Da fragilidade, a gente passa para violência predatória. É aqui que fica pesado. Muito. E aqui, os comentaristas são unânimes em dizer que essas são figuras proféticas da brutalidade da invasão assíria que estava por vir. Deus se compara a um leão que ataca na estrada, a um leopardo que espreita a presa. Predadores dos quais não se pode fugir. Impossível, mas tem uma imagem que é ainda mais visceral de um predador caçando para se alimentar. É a fúria cega e implacável de uma mãe a quem tiraram o que ela mais amava. Nossa. A imagem transmite uma dor e uma ira que são, ao mesmo tempo, justas e incontroláveis. A mensagem é clara. A força que virá contra Israel será avassaladora. Não vai ter escapatória. E nesse contexto de colapso total, o profeta faz uma pergunta retôrica que é devastadora. Onde está agora o teu rei para que te salve? Pois é. Fica claro que toda a estrutura política e militar que eles construíram, na qual confiavam, é completamente inútil. Sim, e o comentário selecionado aprofunda isso de uma forma muito sóbria. Ele nos lembra que a própria monarquia em Israel começou de forma errada. Como assim? O povo pediu um rei para ser como as outras nações, rejeitando a liderança direta de Deus. E Deus concedeu o primeiro rei, Saul. Mas o texto diz que ele o fez na sua ira. Foi uma concessão, mas como punição. Exato. O que nos leva a uma reflexão desconfortável. Às vezes, a pior punição é Deus nos dar exatamente aquilo que a gente pede e acha que vai nos salvar. Nossa, isso é muito profundo. Eles pediram um rei para lutar suas batalhas, e no fim, quando a maior batalha de todas chegou, o rei não podia fazer nada. Nada, a salvação que eles buscaram nos homens era uma miragem. Exatamente. E é nesse ponto, no fundo do poço, quando toda a esperança humana se desfez, quando a destruição parece ser a única palavra final. Aí o capítulo dá uma virada de 180 graus. É chocante. É o famoso versículo 14. Depois de toda essa escuridão, de repente, uma luz. Como é que os comentários interpretam essa mudança tão abrupta? Rosana Barros o cita de forma direta e poderosa. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. É uma promessa muito forte. Fortíssima. Se a gente conectar isso ao quadro geral, percebe que a promessa aqui é muito maior do que um simples livramento dos exércitos assírios. A linguagem é absoluta. É sobre vencer os inimigos finais, então. A morte. A morte e o inferno ou Sheol, a sepultura. Exatamente. Não é só uma promessa para aquele momento histórico. Tem um alcance maior. Muito maior. Tanto Ebertoff Armin quanto Rosana Barros leem essa passagem numa chave que a gente chama de escatológica, ou seja, que aponta para o fim dos tempos. Ah, entendi. Eles a conectam diretamente com a esperança central do cristianismo, a ressurreição. A promessa de resgatar da morte é a promessa da vitória final de Deus sobre o último inimigo. Faz sentido. A Rosana Barros, inclusive, faz a ponte com a famosa declaração do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, que é quase uma citação direta de Oséias. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Incrível.
Então, uma promessa feita a uma nação à beira do colapso, milhares de anos atrás, ecoa como a esperança final para toda a humanidade. É isso. É como se Deus estivesse dizendo, mesmo no seu pior momento, no seu ato final de autodestruição, a minha capacidade de salvar ainda é maior. Perfeito. Você resumiu a teologia do capítulo. E isso nos leva ao versículo 9, que talvez seja a síntese de toda essa tensão que a gente falou no início. Qual seria? O texto diz: "A tua ruína, ó Israel, vem de ti." A primeira parte é uma declaração de responsabilidade. A culpa é de vocês. Suas escolhas, seu orgulho, sua idolatria, tudo isso os trouxe até aqui. Não há desculpas. É a partir do julgamento, a justiça. Exato. Mas a frase não termina aí. Ela continua: "Mas só de mim o teu socorro. Aqui está a graça." A ruína é auto-infligida. Mas o resgate é um ato unilateral de Deus. A salvação não vem de um esforço humano, de um arrependimento de última hora. Vem exclusivamente dele. É a esperança nascendo no lugar mais improvável, no meio do reconhecimento da própria culpa. Exatamente. Então, o que tudo isso significa? Significa que Oséias 13 nos apresenta um quadro completo. Ele não ameniza as consequências do pecado. Pelo contrário, descreve com uma honestidade brutal. Mas também não permite que o julgamento seja a palavra final. A palavra final é redenção. Sim. O comentário bíblico adventista diz que o pecado é, em sua essência, suicida. Ele sempre leva à morte. O caminho de Israel era um caminho de autodestruição. Certo. Mas a promessa de Deus é a de intervir nesse caminho, de arrancar o povo do poder da morte que eles mesmos escolheram. Mostra que o amor redentor de Deus é mais teimoso do que a nossa teimosia em nos destruir. Recapitulando então, essa nossa análise de Oséias 13 nos levou por uma jornada de extremos. Começamos com a dor e a ira de um Deus traído, expressas em imagens de uma ferocidade avassaladora. E terminamos com uma promessa incondicional de resgate do poder da própria morte. Exato. E o ponto central, reforçado por todos os materiais que a gente analisou, é que esta não é apenas uma história antiga sobre o reino do norte de Israel. É uma narrativa que espelha a condição humana. Totalmente. Ela fala sobre as consequências inevitáveis das nossas escolhas, sobre a tendência perigosa de esquecermos a fonte das nossas bênçãos e, acima de tudo, sobre a natureza de um Deus que, mesmo em sua ira justa, nunca desiste de resgatar. E isso nos deixa com um pensamento final, algo para refletir que brota diretamente do que conversamos aqui. Pois não. Os textos deixam muito claro como a prosperidade de Israel, o conforto e a fartura se tornaram um combustível para o orgulho e o esquecimento. Isso levanta uma questão para se pensar. Nos nossos tempos de relativo conforto e abundância, que práticas, que lembretes, que disciplinas podemos cultivar para não cair exatamente na mesma armadilha? Uma excelente pergunta. Como manter a gratidão e a memória vivas quando tudo parece estar bem? Fica aí a reflexão.